Gente, está começando mais um Apaixonada por Livros e no vídeo de hoje nós vamos estrear um quadro novo aqui no canal. Um quadro feito exclusivamente para falar de clássicos brasileiros, porque eu amo de paixão livros clássicos. Então eu pensei, se eu amo tanto livro clássico, por que é que eu não leio tantos livros clássicos? A gente tem mania gigantesca de discriminar os livros nacionais. Então a ideia desse quadro é, além de incentivar a leitura não só minha, mas mostrar para vocês que os livros clássicos, como o Dom Casmurro de Machado de Assis, todos os livros de Machado de Assis, dentre outros escritores clássicos brasileiros, eles podem sim ser uma leitura muito boa e muito prazerosa. Além desses clássicos, tendo trazer para esse quadro mais literatura brasileira, não apenas os clássicos, mas a literatura brasileira, a literatura nacional, porque a gente tem um enorme acervo de livros de literatura nacional, mas temos aquela mania de não ler literatura nacional justamente por achar que ela não será uma leitura boa. O nome do quadro, ele vai ser Litera-Ana. E para começar, eu trago uma resenha de um livro na época da ditadura. Esse livro, e dentre outras obras desse escritor, ele foi proibido e queimados muitas e muitas cópias. E nós temos sorte de que ainda sobraram cópias para a gente conseguir ler essa história, ou essas histórias, no caso desse vídeo, essa história, porque é uma história muito, muito boa. E ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, a escrita é muito fácil de ler. Por isso que eu quis começar esse quadro com esse livro, porque ao contrário de Machado de Assis ou José de Alencar, esse escritor, ele tem uma escrita fluida. Acho que por isso que era um best-seller. Então, eu estou falando de Jorge Amado. Jorge Amado, para quem não sabe, ele foi preso durante a ditadura militar e é por causa dessa prisão que cerca de 1000 exemplares deste livro foram foram queimados. Então, quase toda a obra do Jorge Amado foi censurada na época da ditadura e muitas, muitas cópias desse livro especificamente foram queimadas. Jorge Amado faleceu em 2001, né? E nos deixou essa história maravilhosa que é, para quem ainda não descobriu, Capitães da Areia. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, essa resenha, eu quero fazer um adendo ao meu vídeo anterior sobre o Conto da Aia, do Conversando sobre Livros. Nesse adendo eu quero agradecer ao Matheus Acosta, porque se ele não tivesse me emprestado para ler o livro do Conto da Aia, que é dele, não teria saído o vídeo e eu não teria conhecido essa história maravilhosa que é o Conto da Aia. Então, muito obrigada, Matheus. Enfim, voltando, fechou o adendo, voltando, estou falando de Capitães da Areia, do Jorge Amado. Capitães da Areia vai contar a história de um grupo de meninos, 40 menores mais ou menos, entre 9 e 16 anos, sendo os principais Pedro Bala. Pedro Bala, ele é o líder do bando e filho de um grevista que era conhecido como Loiro e que morreu durante um manifesto, uma greve que ele estava comandando. Então, o Pedro Bala é filho dele. Temos o professor, cujo nome original é João José, e o professor, ele é o mais letrado do grupo, na verdade é o único que sabe ler. Então, o professor, ele rouba livros para ler para os Capitães da Areia as histórias dos livros que ele rouba. O professor, ele ajuda Pedro a montar os roubos, tipo, a montar o plano de como vão roubar, saquear, enfim. Temos Volta Seca. Volta Seca é um personagem muito curioso, porque Volta Seca, ele é afilhado de Lampião. Então, Volta Seca, ele tem o sonho de um dia se juntar aos cangaceiros para vingar a morte da sua mãe. Temos também como personagem principal o João Grande. O João Grande, ele tem esse apelido porque ele é um menino alto, negro e muito, muito corajoso. Aí nós temos os Sem Pernas,
O Sem Pernas, ele tem esse apelido porque ele possui uma perna coxa. O Sem Pernas não tem mãe, não tem pai, assim como todos os Capitães da Areia aqui. E o Sem Pernas, em um determinado momento, os policiais da cidade, lá da Bahia, na Bahia, né? Só que aqui o escritor, ele chama... Eles estão em Salvador, mas o escritor Jorge Amado coloca como a cidade da Bahia, mas é Salvador. Então, em um determinado momento, o Sem Pernas, ele é pego por esses policiais. E os policiais se aproveitam pelo fato do Sem Pernas ter uma perna coxa, então ele não consegue correr muito, não consegue fugir muito, então eles se aproveitam e quando eles alcançam o Sem Pernas, eles batem nele, batem muito nele e riem enquanto batem nele, maltratam mesmo. E o Sem Pernas, então, ele vai ser salvo pelos Capitães da Areia, e aí ele começa a fazer parte, né, e vira a família dele. E o Sem Pernas, então, por causa de tudo isso, ele carrega junto com ele um ódio gigantesco no coração. Então, o Sem Pernas vive para se vingar dos policiais que fizeram aquilo com ele. A vida do Sem Pernas é essa, e ele não vê a hora de vingar o que aconteceu. Temos também aqui o Pirulito. O Pirulito, ele era, até muito tempo, o mais temido dos Capitães da Areia, o mais sem coração. Até o momento que o Pirulito vai conhecer o Padre José Pedro, que é o outro personagem que tem aqui, que é um dos únicos amigos que os Capitães da Areia têm. O Padre José Pedro, ele tem esse sonho de que ele precisa ajudar as crianças de rua, essas crianças que não têm família, essas crianças que são abandonadas pela sociedade e por algum motivo ficaram sem pais. Então o Padre José Pedro, ele tem isso na cabeça, que ele não enxerga os Capitães da Areia, essa gangue tão temida em Salvador, ele não enxerga eles como umas pessoas temidas ou pessoas que fazem aquilo por gostarem de roubar, por gostarem de saquear, por gostarem de estuprar, porque aqui os Capitães da Areia, mesmo tendo entre 9 e 16 anos, eles estupram as moças porque eles não são crianças, eles são crianças no quesito idade, mas são crianças que foram obrigadas pela sociedade, pela forma que a sociedade se organiza, pelos preconceitos da sociedade em si, a se tornarem homens muito antes do tempo. E o Padre José Pedro, ele enxerga isso e ele acha isso um absurdo, e o sonho da vida dele é mudar a realidade dos Capitães da Areia. Então ele se aproxima dos meninos e ele vira muito amigo dos meninos dos Capitães da Areia. E o Pirulito, então, ele, quando conhece o Padre José Pedro, ele começa a confiar muito em Deus, a ser extremamente devoto. Ele começa a se preocupar com os pecados que ele comete, que uma vez ele não se preocupava com nada dessas coisas. Ele reza, ele quer mudar a vida dele depois que ele conhece o Padre José Pedro. Aí nós temos Boa Vida. O Boa Vida, ele é um dos membros mais malandros dos Capitães da Areia e conquistador. Por quê? Porque ele é daquele tipo, o apelido dele é perfeito, Boa Vida. Ele toca violão, ele tá nem aí pra nada, ele só quer viver a vida dele do jeito que for necessário. Tem também o Gato. O Gato é um malandro muito, ele é muito bom em trapacear nos jogos de sorte e azar. E esse é o papel do Gato. E o Gato, ele gosta sempre de estar bem arrumado, bem estiloso. Então, tudo que ele puder roubar, que deixe ele com uma aparência de gato, lindo, maravilhoso, ele vai fazer. Aí, em um determinado momento, nós vamos ser apresentados a primeira menina, membro do grupo dos Capitães da Areia, que vai ser a Dora. A Dora, ela vai despertar nesses meninos que não possuem família e que não possuem carinho e que roubam somente para se manter vivos. Ela vai se tornar para esses meninos mãe, irmã, noiva e esposa. A Dora aqui, quando ela chega, ela vai ser um membro extremamente importante para os Capitães da Areia,
porque ela vai despertar neles esses sentimentos. E por despertar esses sentimentos, ela vai ocupar o seu espaço na gangue dos Capitães da Areia e vai se mostrar muito corajosa, porque o que acontece? A Dora, ela tinha uma mãe, inclusive ela tem um irmão que é o Zé Fuinha, que também vai fazer parte dos Capitães da Areia. E a mãe dela, em determinado momento aqui, e o pai da Dora morre. Então a Dora, ela se vê desamparada e ela vai atrás de emprego. E quando as pessoas pedem, mas o que a sua mãe morreu? Ela conta da bexiga. E aí ela não consegue lar, não consegue emprego, porque as pessoas ricas, né, da parte alta da sociedade aqui de Salvador, não tem esse medo de pegar a bexiga, então não contratam ela. E ela se vê desamparada até que ela encontra o professor e o João Grande. E eles dizem que podem levar ela pro Trapiche para ela e o irmãozinho poderem passar a noite. Então ela vai e ela é aceita no grupo, no bando. Fica muito explícito que aqui Jorge Amado critica a sociedade, a forma em que vivemos, que até hoje dá para classificar da forma que aparece nesse livro, onde crianças que perderam seus pais, como no caso da Dora, que perdeu os pais por causa de uma doença, ou no caso do Pedro Bala, que o pai dele era um grevista e morreu morto por uma bala. Na verdade, a maioria dessas crianças é que os pais, no início, eram pessoas do bem, tipo umas pessoas... Eles não nasceram no meio do roubo e das malandragens, mas eles tiveram que ir por este caminho por causa da sociedade onde eles vivem, que é uma sociedade que não aceita meninos de rua, uma sociedade que tem preconceito com pessoas pobres. Então, a sociedade que leva eles a ter que roubar para sobreviver, a crescer antes do tempo para sobreviver. Então aqui vai ter duas passagens que eu acho assim muito bonita. A primeira passagem é as luzes do carrossel. Então aqui o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que vai chegar na cidade de Salvador um carrossel. E os membros do Trapiche, os capitães da... eles ficam muito empolgados com a chegada desse carrossel, porque querendo ou não, eles são crianças. E quando eles enxergam as luzes desse carrossel e a música que esse carrossel toca, desperta neles o espírito de criança que há muito foi perdido. Aí o outro capítulo aqui, ele se chama Família. Porque o que acontece? Os Capitães da Areia, eles descobrem que existe uma determinada família que possui muito dinheiro, muito ouro. E então eles resolvem que eles vão roubar esta família, porque eles estão precisando comprar comida de novo para o Trapiche e alimentar todos aqueles 40 meninos. Então esses que são os principais, eles são tipo os líderes da gangue. Então é trabalho deles ir buscar esta comida para essas crianças. E aí o Sem Pernas é o que tem o trabalho de se infiltrar dentro da casa das famílias, para que o quê? Para que as famílias acolham ele, assim ele descobre todos os pontos fracos da casa. E aí, o Sem Pernas fazia tudo isso até então com muita vontade, porque como eu já disse, ele era uma criança com muito ódio no coração. Só que nessa família vai ser diferente, porque ele chega lá, ele vem com o mesmo discursinho, não tenho pai, não tenho mãe, tenho a perna coxa, podia estar roubando, podia estar assaltando, não estou fazendo isso, pode me dar um lar, eu ajudo com compras e tal. E essa mulher, a dona Esther, ela enxerga no Sem Pernas o seu filho que morreu e acolhe ele, dá um quarto para ele, dá roupas novas para ele, dá um banho nele, beija ele com carinho de mãe, trata ele como um filho. E isso nenhuma outra família tinha feito. E o Sem Pernas, ele se sente muito triste em ter que sair daquela família para que os Capitães da Areia pudessem roubar. Porque os Capitães da Areia é uma família, então eles têm leis, eles têm regras, e quem descumpre essas regras e essas leis, eles são mandados embora dos Capitães da Areia. E geralmente quem é mandado embora sofre muito nas ruas. Então aqui nesse capítulo vai ter uma parte que o Sem Pernas vai falar assim, que eu vou ler pra você, né? E se para alguém o Sem Pernas abrir exceção no seu ódio que abrangia o mundo todo, era para as crianças que formavam os Capitães da Areia.
Estes eram seus companheiros, eram iguais a ele, eram as vítimas de todos os demais, pensava o sem-pernas. E agora sentia que os estava abandonando, que estava passando para o outro lado. Com este pensamento se sobressaltou, sentou-se. Não, ele não os trairia. Antes de tudo estava a lei do grupo, a lei dos capitães da areia. Os que a traíam eram expulsos, e nada de bom os esperava no mundo. E nunca nenhum a havia traído do modo como os sem-pernas a ia trair, para virar menino mimado, para virar uma daquelas crianças que eram um eterno motivo de galhofa para eles. Não, não os trairia. Teriam bastado 3 dias para ele localizar os objetos de valor da casa, mas a comida, a roupa, o quarto, e mais que a comida, a roupa e o quarto, o carinho de Dona Esther, tinham feito que ele passasse já 8 dias. Tinha sido comprado por esse carinho como o estivador fora comprado por dinheiro. Não, não trairia. Mas aí pensou se não ia trair Dona Esther. Ela confiara nele. Ela também na sua casa tinha uma lei como os capitães da areia. Só castigava quando havia erro, pagava o bem como bem. O sem-pernas ia trair essa lei. Ia pagar o bem com o mal. Lembrou-se que das outras vezes, quando dava fora de uma casa para ela ser assaltada, era uma grande alegria que o invadia. Desta vez não tinha alegria nenhuma. Seu ódio para todos não desaparecera, é verdade, mas abriram uma exceção para a gente daquela casa, porque Dona Esther o chamava de filho e o beijava na face. O sem-pernas luta consigo mesmo. Gostaria de continuar naquela vida, mas que adiantaria isso para os capitães da areia? E ele era um deles. Nunca poderia deixar de ser um deles, porque uma vez os soldados o prenderam e o surraram enquanto um homem de colete ria brutalmente. E o sem-pernas se decidiu, mas olhou com carinho as janelas do quarto de Dona Esther, e ela, que o espiava, notou que ele chorava. Então, para o sem-pernas, a primeira vez que foi um grande sacrifício roubar de uma família que ele se infiltrava foi a da Dona Esther, porque ali ele recebeu o carinho que ele não recebia há muito tempo. Então aqui o livro ele vai se iniciar com algumas reportagens. Então Jorge Amado ele vai colocar aqui no início do livro algumas cartas à redação. Nessas cartas tem pessoas falando mal, dizendo que os capitães da areia tinham que ser mandados para o reformatório. Só que o reformatório é um lugar que ou você sai morto ou você nunca mais sai de lá, entendeu? E essa forma que Jorge Amado escolhe para apresentar essa história possui o objetivo fazer parecer que a história é real, é verdadeira e ao mesmo tempo mostrar o que há de ficção nas reportagens jornalísticas. Ou seja, apesar de Capitães da Areia ser um romance, ele revela uma situação real da sociedade. Então, para mim, Capitães da Areia, ele é muito mais do que um drama. Capitães da Areia é uma história que abre os olhos do povo para a realidade e que ainda abre os olhos do povo para a realidade até hoje. Porque hoje em dia ainda existe meninos de rua, ainda existe todo esse preconceito retratado aqui, ainda existe hoje em dia. Não dá pra dizer que a história que se fala aqui nos Capitães da Areia é uma coisa que ficou no passado, porque não ficou, e eu ouso dizer que possa estar até pior. É um livro muito bom e que eu indico muito mesmo. Para você que está estudando para o vestibular, para você que não está estudando para o vestibular, por favor, leia Capitães da Areia do Jorge Amado, que é uma leitura que só vai agregar na sua vida. Então é isso. Eu espero muito que eu tenha me feito entender nesse vídeo, porque falar de Capitães da Areia é um tanto quanto um desafio, porque, enfim, é uma história incrível, então é desafiador falar sobre Capitães da Areia. Mas eu espero muito que eu tenha me feito entender. Agradeço muito a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, que vai me ajudar muito na divulgação do meu canal. Inscreva-se nele, ative o sininho de notificações para você não perder nada do que eu posto por aqui. E compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer começar a ler um clássico, ou começar a ler algo que esteja dentro da nossa literatura brasileira, da nossa literatura nacional.
Compartilhe esse vídeo com ele, porque Jorge Amado é um excelente início para quem quer ler os clássicos, ou até mesmo para quem quer ler a literatura brasileira. Então é isso, um beijo enorme e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal.